Djalma Maranhão nasceu em Natal em 1915, segundo de 5 filhos de uma família simples, mas tradicional. O pai dele realizava obras para a prefeitura, era empreiteiro, tinha uma firma construtora, e era, parece, funcionário da prefeitura. Chamava-se Luiz Maranhão, era maçom, muito bem conceituado aqui no meio da sociedade. A mãe dele era da família Carvalho, da Nísia Floresta, que é uma família também tradicional lá, e ele da família Maranhão, que é uma família numerosa, grande, tinha uma parte rica e depois uma parte pobre. Ele era da parte pobre, mas família pequena burguesa. Djalma viveu no Rio Grande do Norte até 1933, quando concluiu os estudos e seguiu para São Paulo, onde integrou o contingente de voluntários do Exército que combateu a Revolução Constitucionalista. Ele era militar do Exército, em São Paulo, pertencendo ao 6º Regimento de Infantaria da cidade de Caçapava, em São Paulo. Djalma permaneceu em São Paulo até 1935. Não há consenso sobre a filiação dele ao Partido Comunista nessa época, mas devido à intentona comunista, deflagrada no Rio Grande do Norte, Djalma foi detido por alguns meses em São Paulo. Djalma e outros companheiros que estavam lá e que eram ligados aos comunistas na época, e Djalma foi excluído do batalhão naquela época. E foi desligado do Exército. Agora o processo dele, eu acho que o processo de todos da época, prescreveu, porque não foi julgado em tempo e prescreveu, então ele não teve punição nenhuma. Por dificuldade de conseguir trabalho, Djalma se muda para Rio de Janeiro, onde exerce várias atividades até 1937. Tem diversos jornais do Rio de Janeiro que ainda não foram devidamente pesquisados, que jornais foram esses. Ele trabalhou lá como redator, como revisor, até 37, quando ele volta para Natal e vai assumir o mesmo trabalho, realizar o mesmo trabalho aqui no jornal A República. Começava aí uma carreira jornalística marcada por muito idealismo. Ele trabalhava no Jornal do Café Filho, né? Trabalhava no jornal, foi diretor do Jornal do Café. Aí ficou, no caso, já é tanto que quando o café, depois ele ficou com o jornal. Depois passou para a mão dele, ficou sendo Jornal da Tarde. Ele vai assumir realmente essa parte, essa parte de ele próprio redigir, a partir do Jornal do Natal, certamente a partir do jornal que ele fundou, o Atleta, de um outro jornal também que ele fundou, o Monitor Comercial. O jornal dele era assinado, as colunas eram assinadas por pessoas ligadas a ele, pessoas que não eram todas, mas 95% eram todas ligadas politicamente a ele, né? Com aquele sentido nacionalista, que Djalma era muito nacionalista. Sempre foi um jornal conhecido como um jornal muito combativo. E isso, de qualquer forma, demonstra a linha de trabalho e uma linha político-ideológica que, de fato, ele acreditava e, consequentemente, caminhava por ela. E não esquecer, que, também, já que falamos do jornal, que ele foi o fundador do Diário, que hoje é o Diário de Natal. Djalma era um apaixonado pelos esportes e, em 1939, é nomeado professor de Educação Física do Colégio Ateneu. A partir dessa fase que ele entra na Educação Física, aí ele se dedica de corpo e alma à parte do atletismo, né? Do esporte, atletismo. Aí era com ele mesmo, porque ele próprio foi lutador de boxe na juventude. Ele foi muito diretor aqui do Atlético. Esse clube foi o clube que ele manteve muitos anos aqui. Ele é quem organizava e sustentava praticamente o clube com alguns amigos. Aquele esportista de sempre, bonachão, recebendo todo mundo muito bem. Daí começou a base política dele, das populações mais pobres. Ele estava querendo entrar na vida pública, que ele era um político nato. Por intermédio do esporte, ele foi penetrando com aquele jeitão dele, aquela simpatia dele, aquele jeito de convencer, que ele era muito inteligente, e a bondade dele, né? Djalma era muito humano, o lado humanista dele era fabuloso. Como é que ele entra propriamente na política? Eu li há pouco no Jornal do Natal de 1940 que o jornal fez uma enquete, abriu um concurso para que o pessoal de Natal indicasse os prováveis candidatos a cargos eleitorais. Então, em jornais, em edições futuras, edições mais adiante,
aparece o nome de todo o pessoal de destaque aqui do Rio Grande do Norte, inclusive de Djalma, como indicado como candidato a vereador e como candidato a deputado. Com a redemocratização do país em 1945 e a reorganização dos partidos políticos nacionais, Djalma Maranhão assume que é filiado ao Partido Comunista do Brasil e passa a integrar o Comitê Regional do partido, mas não demorou muito tempo. Houve desavenças, houve desencontros, houve certas brigas lá dentro do Partido Comunista que ele rompeu com o partido. Segundo essa informação que ele deu no Jornal da República, ele foi expulso. Que havia uma dúvida se ele teria se desligado voluntariamente ou se foi expulso, mas ele foi expulso do partido. Então ele foi expulso do partido? Foi expulso do partido por esse pessoal, esses a quem ele denuncia. Aí ele responde, ele se vinga denunciando as irregularidades e as desonestidades de três elementos, principalmente, aqui que eram os dirigentes, eles dizem os donos do partido. Dizem que ele foi expulso por insubordinação, não foi por subversão, não. Ele era muito insubordinado, aí o partido botou ele para fora. Ele nunca me explicou essa divergência, nunca se aprofundou, porque Djalma não gostava de falar do tempo que ele era comunista. A conclusão que eu tenho sobre Djalma, da conversa que eu tive com ele, é que ele nunca foi um homem entrosado com a ideia marxista-leninista. Ele foi um socialista, ele não aceitava muito essa coisa de centralismo democrático, não é? Daquela disciplina comunista, né? Que impunha assim, uma hierarquia muito grande e tal. Ele era um homem muito democrata, muito livre, amava muita liberdade, de forma que ele sonhava com o socialismo, mas o socialismo com liberdade. Né? E não gostava de ter sido acusado de militante comunista. Não é que ele tenha se envergonhado de ser comunista, não. Porque ele achava que diziam de forma pejorativa e ele não gostava. Fora do Partido Comunista, Djalma se mantém ligado à esquerda e adere ao cafeísmo. Depois que ele saiu do partido, ele foi ligado a Café, né? Que Café Filho, que àquela época, né, era ligado a movimentos populares aqui no estado. Era um líder populista aqui, que a esquerda ajudava a esquerda, não é? A esquerda ajudava ele lutava contra as famílias tradicionais da política e tal, ele ligou-se a Café. Em 1954, Djalma disputa a primeira eleição e chega à Assembleia Legislativa eleito pelo Partido Social Progressista. A aliança da UDN com os cafeístas, em meados dos anos 1950, aproxima Dinarte Mariz e Djalma Maranhão. O então deputado estadual é nomeado prefeito de Natal pelo governador do estado em 1956. O senhor sabe por que ele escolheu Djalma? Era coligação, porque Djalma tinha muito prestígio na capital. Era uma figura muito popular. E nesse primeiro mandato, a preocupação de Djalma com a educação já fica evidente. O município de Natal, naquela época, não tinha uma escolinha só. Como a prefeitura não tinha recurso, não tinha pessoal, a gente apelou para um sistema que funcionou. As escolinhas nas casas das famílias. Como era isso? Era o seguinte, casas ou clubes ou salões de sindicatos, essas coisas. E nas casas particulares, onde tinha uma sala mais ou menos grande, a prefeitura dava as carteiras e a professora. E assim nós chegamos a instalar 500 escolas nesse sistema. Em 1959, antes de terminar o mandato, Djalma Maranhão se licencia da prefeitura e volta para a Assembleia Legislativa para disputar uma vaga na Câmara Federal. Nesse momento, há o rompimento de Djalma com Dinarte Mariz. Ele foi candidato a deputado federal e achava que só ganharia a eleição, se se elegeria, se os ônibus que transportavam os eleitores da capital, os ônibus transportavam, não saíssem. Naquela época, alugavam os ônibus para o interior, o número de ônibus era pequeno. Levavam para
levar os eleitores do interior e tal. E pediu a Dinarte para que os ônibus ficassem em Natal, porque o eleitor dele não tinha transporte e ia no transporte coletivo, ele não tinha estrutura partidária para conduzir os eleitores. Então, alguns políticos, alguns deputados, o Tarcísio Maia, que se elegeu deputado federal, o próprio Djalma Marinho, levaram alguns ônibus para o município dele e Dinarte autorizou e passou por cima do prefeito. Então, ele ficou magoado. Djalma não se elege para a Câmara Federal e antes de voltar à prefeitura, enquanto deputado estadual, ele viveu nessa época uma das principais vitórias políticas, a aprovação de uma emenda constitucional de sua autoria, emancipando politicamente o município de Natal. E é essa mudança na legislação que vai tirar Djalma da prefeitura da capital. Djalma assumiu a Assembleia para voltar para a prefeitura um dia antes e apresentou um projeto de autonomia do município de Natal. Aí o projeto foi aprovado, uma emenda constitucional da autonomia. Djalma dizia que nenhum governador a partir dali ia mais nomear o prefeito. Então, o Dinarte não rompeu com ele. Ele voltou para a prefeitura. Aí, a Câmara Municipal achava que ele não podia mais voltar para a prefeitura. A partir dali, tinha que o presidente da Câmara assumir para convocar a eleição. Entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e ganhou. Ele estava na prefeitura, quando ganhou, ele teve que deixar a prefeitura. E assumiu o presidente da Câmara, que era o então vereador José Pinto Freire, irmão de Jessé Pinto Freire. Sem mandato e impedido de voltar à prefeitura, Djalma assume a vaga de deputado federal por várias vezes como primeiro suplente, no período de 1959 a 1960. Em diversos pronunciamentos que ele fez, eu me lembro dele atacando violentamente as companhias imperialistas, principalmente americanas. Eu me lembro muito do combate dele contra a Vachang, que era uma companhia mineradora internacional, que tinha interesses inclusive aqui no Rio Grande do Norte, na Xelita. Foi um dos fundadores da Frente Parlamentar Nacionalista. Muito ligado a Brizola, essa turma que combatia o imperialismo. Todas as campanhas dele eram nesse sentido, do nacionalismo, contra o imperialismo, contra a exploração do sal, contra a exploração do algodão do Rio Grande do Norte. Lutou muito pela economia do Rio Grande do Norte. Ele conhecia bem, ele era um estudioso, ele conhecia bem as nossas deficiências e lutou muito. Depois veio a campanha do Petróleo é Nosso e ele sobressaiu-se. A popularidade e a boa administração de Djalma Maranhão tornavam o dele um dos nomes preferidos do eleitorado natalense para ocupar a prefeitura da capital. Dessa vez pelo voto direto do eleitor. Filiado ao Partido Trabalhista Nacional, ele se lança candidato ao lado de uma das forças políticas emergentes e mais promissoras do Estado, Aloysio Alves. Deflagrou o processo sucessório do Rio Grande do Norte. Aloysio lançou os candidatos e Dinarte lançou o candidato dele, o Djalma Marinho. E ele ficou, então, para se decidir quem apoiava. E aí resolveu apoiar Aloysio. Por que ele se aproximou de Aloysio? Porque era a única maneira de vencerem. Um só não ia, o outro só não dá, porque Dinarte era forte. Nós ficamos apoiando Aloysio por conta de um acordão feito, que vários partidos de esquerda ficaram ao lado de Aloysio, embora Aloysio não fosse de esquerda. Né? E o grupo de Dinarte terminou lançando um candidato que era Luiz de Barros. No último comício passeata, a gente saiu às 6 horas da manhã de Nova Descoberta. O povo com um mamoeiro nas costas, galho de mangueira, tudo que fosse verde, que eles pudessem. Quanto maior, mais o amor, mais dedicação à campanha. Terminou à meia-noite, 1 hora da manhã, lá em Santo Reis. Nossa. A noite todinha, o dia e a noite todinha. A pé, todo mundo a pé. A pé. E ele junto, o Djalma estava participando? Estava participando. Não era bom orador, não. Não? Mas fez o melhor discurso que eu ouvi de Djalma fazendo, foi na campanha, quando a gente passou na Roca. Foi. Ele tinha um amor à Roca muito grande, né? Durante a campanha, Djalma criou os comitês nacionalistas, grupos de homens e mulheres que recebiam em uma casa comum de qualquer rua o candidato Djalma Maranhão e os seus colaboradores, e com eles discutiam os problemas da rua, do bairro e da cidade.
Dessa forma, com os 240 comitês nacionalistas, Djalma ultrapassou a mobilização e alcançou a etapa da organização popular. Das propostas aprovadas nas convenções de bairros dos comitês nacionalistas, estabeleceu-se as prioridades do programa administrativo do próximo prefeito de Natal: educação e cultura. A preocupação dele era alfabetizar as pessoas, as crianças e adultos. Ele tinha muita preocupação cultural. A vitória da coligação política de centro-esquerda, chamada Cruzada da Esperança, é arrasadora. Djalma derrota Luiz de Barros com 66% dos votos válidos. Ele foi o primeiro